Na aula passada, a gente falava, né, sobre os princípios penais fundamentais, né? Começou a tratar o primeiro princípio penal fundamental, o princípio da legalidade. A gente viu que esse princípio, por acaso, é expressamente previsto também na nossa Constituição Federal, não é isso? No artigo 5º, inciso 39, e a gente começava a dissecar esse princípio da legalidade, tentando entender um pouco mais do que a gente tinha visto nas nossas primeiras aulas, né? Então, a gente estava aprofundando um pouco mais aquela expressão não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. E eu parei aqui, na aula passada, não é? Falando do aspecto formal ou do requisito formal do princípio da legalidade, no sentido de que a lei penal é uma lei que tem que estar formalmente em ordem, ou seja, formalmente elaborada pela autoridade competente. E a gente viu que é o poder legislativo na esfera federal, né? E mediante um procedimento todo estabelecido pela Constituição, que vai garantir a mais ampla discussão possível, né, dessa matéria de votação. E alguém me perguntou, professor, então, a questão da pichação em São Paulo, né, a famosa Lei Dória, não é isso? Pode ou não pode? Pode, porque não é uma lei penal. A lei da pichação em São Paulo, o que estabelece? Uma multa para os pichadores, né? Ou determinadas modalidades de multa para os pichadores. O que é isso? Uma sanção administrativa, é uma norma administrativa. Isso pode, não é? No âmbito municipal ou no âmbito estadual. Agora, lei penal, jamais nesses âmbitos. Lei penal sempre no âmbito federal e exclusivamente no âmbito federal. Pois não? Se a pessoa não pagar a multa, aí vai ter uma sanção. E se não pagar a multa, o que acontece? Precisa ter uma dívida que vai ser executada, né? Com o mecanismo de execução que a gente tem. Execução de dívida, com penhora de bens. Agora, quem não paga uma dívida pode ser preso para ser obrigado a pagar? Não. Não existe no Brasil prisão por dívida. Assim como deixar de pagar tributos não pode ser crime. Quem não paga tributo, o que tem materialmente constituído? Uma dívida. E vai ser executado pela Fazenda, né, para que pague. É diferente de sonegar impostos. Isso vocês já sabem que é crime, já ouviram falar que é crime. Por quê? Não é uma dívida também? Não. O problema não é a dívida, né, é a fraude empregada para esconder essa dívida. Então, qual é o crime de sonegação? É o induzir a Fazenda a erro, né, para efeito de reduzir ou suprimir tributo, pagamento de tributo. Então, eu como empresária, por exemplo, adquiro notas fiscais que a gente chama de notas frias, notas que não correspondem a negócios reais, negócios jurídicos reais, e com essas notas eu reduzo a minha base de cálculo para o pagamento, para o recolhimento do imposto de renda. Eu faço a autoridade fazendária entender que eu tive menos renda do que na verdade eu tive, e por isso eu pago menos tributo. O que é isso? É uma dívida que eu estou contraindo? Claro que a partir da verificação de que essas notas são fraudulentas, e da fiscalização que vai haver, vai se registrar essa dívida que eu tenho. Mas o problema não é a dívida na órbita penal, o problema é a fraude que eu entreguei para esconder isso na autoridade fazendária. Pois não? Fiscalização. Com fiscalização. É dizer, há uma cifra negra, ou seja, há casos, né, de condutas que são cometidas e que não chegam ao conhecimento formal do Estado? Sim. A fiscalização é 100% eficaz? Não. Eu diria que ela é mais ou menos eficaz. Mas ela existe para isso. Ok? Pois não. O colega disse sobre a lei Dória, que seria uma lei... Oi, Lucas, agora que eu vi que é você. Seria uma lei de direito administrativo, Aham. portanto não estaria no âmbito penal. Aham. Quando o direito administrativo faz as vezes do direito penal, então, seria o caso do direito administrativo também, por exemplo, ter o... Pois é, essa é uma discussão complicada, né? E a gente já chegou a fazer inicialmente essa discussão, diferenciar direito administrativo e direito penal, né? Para não ser simplesmente uma troca de etiquetas sob o ponto de vista formal. Né? Quer dizer, é direito administrativo porque está na órbita lá do direito administrativo, né? É uma norma
formalmente administrativa. Quer dizer, já se tentou fazer isso, por exemplo, com aquilo que a gente discutiu na aula passada, com o RDD, né, que começou, né, com uma cara disciplinar. Né? Isso é uma sanção disciplinar. Né? Então, a autoridade administrativa estadual pode legislar sobre isso, né, sobre o regime disciplinar diferenciado, porque seria uma sanção disciplinar. E se falou, não, embora vocês estejam dando uma cara disciplinar e, portanto, administrativa para isso, materialmente, essa sanção tem natureza penal, porque você está privando o indivíduo da sua liberdade de uma forma bastante específica, bastante mais rigorosa do que os casos normais, regulares. Né? E por isso caiu, né? Porque a nossa primeira lei de regime disciplinar diferenciado foi estadual, né? E ela caiu por conta disso. Não adianta a etiqueta de administrativo se ela tem materialmente a natureza penal. É um pouco diferente quando a gente fala de multa, né? Quando a gente não está falando de privação da liberdade, porque multa tem multa penal e tem multa administrativa. Né? E enquanto não envolve a liberdade, fica um pouco mais difícil lidar com essa natureza materialmente penal. Mas isso não é fácil. Né? Essa diferenciação e essa troca, essa burla de etiquetas não é tão facilmente identificável e combatida. Não sei se eu te respondi, Lucas. Então, a gente falava do primeiro requisito da legalidade, que é o requisito de lei escrita, não é isso? Eu dizia na aula passada que costumes, jurisprudência, doutrina podem ser fonte em matéria penal apenas para efeito de interpretação, nunca fonte no sentido de estabelecimento de uma proibição penal. Não é? E tudo isso compunha o que a gente tratou na aula passada de requisito de lei escrita. Quanto a isso, não houve muita dúvida de vocês, não é? Na aula passada, a gente falou também do segundo requisito do princípio da legalidade, que é o requisito da lei prévia. Não é? Lembra que a gente falou um pouquinho, a gente até fez um gráfico de sucessão de normas penais e a gente viu que, como regra geral, a norma penal nunca retroage para abranger um caso anterior, não é? Um acontecimento anterior, não é? À sua vigência. E a gente viu a importância desse caráter de irretroatividade da norma penal, salvo, e a gente estabeleceu essa exceção, né, na aula passada, salvo quando a norma penal for benéfica ao agente, não porque sejamos bonzinhos ou malvadinhos, mas porque isso se trata de uma questão de justiça material, não é isso? E a gente falou que norma posterior, mais benéfica ao agente, retroage, portanto, a gente abriria, nesses casos, mão do princípio da legalidade. E alguém até tinha me perguntado no final da aula passada, bom, então, se, por exemplo, em relação aos casos de corrupção, né, sistêmica no Brasil, né, se houver a proposta de uma nova lei anticorrupção, né, majorando as penas, né, ou criando, inclusive, novos crimes envolvendo a corrupção, qual vai ser o efeito dessa lei? Vai ser o efeito dela em diante. Essa nova lei não vai poder abranger os casos que estão em julgamento agora, os casos que já aconteceram. Né? A lei penal não retroage. Né? Então não adianta esse discurso político que muitas vezes a gente ouve, mas para sanar esses casos a gente vai criar uma lei. Criar uma lei significa criar uma lei daqui em diante. Né? Ela não pode abranger o passado. E isso também ficou claro na cabeça de vocês, o requisito da lei prévia. Hoje eu queria me deter um pouco mais no terceiro requisito do princípio da legalidade, que é o princípio da lei estrita, ou requisito da taxatividade. O que é isso? Nós já trabalhamos com taxatividade, acho que na nossa primeira aula, quando estudamos uma lei alemã, a Lei 28 de 1935, na Alemanha, né, que previa poder se considerar crime qualquer conduta atentatória ao são sentimento do povo alemão, não é isso? E vocês ficaram bravos com essa norma, né? Me diziam, não pode uma norma assim, professora, porque é uma norma muito abrangente, né? Porque essa norma cria insegurança jurídica, né? Porque nós, cidadãos, não conseguimos saber e nos orientar por meio da norma sobre as zonas de proibição e, portanto, toda a zona de liberdade que está fora dessa zona de proibição. E esse é o requisito da taxatividade. Né? Em linhas muito gerais e muito superficiais, a gente poderia dizer a norma penal tem que ser o mais clara possível.
o mais precisa, descritiva possível. Tem que ficar claro para os destinatários da norma, que somos todos nós, os cidadãos, né, o que é proibido, né, o que é considerado como uma conduta socialmente intolerável, né, e, portanto, proibida sob ameaça de pena. Isso porque a norma é um instrumento de comunicação, né, entre o Estado e os cidadãos. E esse instrumento de comunicação tem um sentido motivacional, como a gente disse em aulas anteriores, bastante importante. Né? Por meio das normas, nós os motivamos em nossos comportamentos, né? Em nosso agir. Se uma norma não for clara, a gente não consegue se motivar, a gente não consegue se orientar, a gente não sabe como a gente pode agir e até onde a gente pode agir. Bom, aí o sentido da taxatividade. Até aí não há problemas, né? Ou não haveria problemas. Com base no requisito dessa taxatividade, a gente pode, em primeiro lugar, dizer sobre a inadmissibilidade das chamadas cláusulas gerais. O que são cláusulas gerais? São tipos penais ou normas penais incriminadoras tão abertas que o aplicador da norma perde completamente qualquer referencial para sua análise valorativa. Essas normas penais a gente pode chamar tecnicamente de não tipos, porque não existe nenhuma base referencial para fundar a valoração que deve fazer um juiz, por exemplo, no momento da aplicação do direito. E se o juiz não tem referencial, ou parâmetro de referência, o que ele vai adotar? Os seus próprios parâmetros, né? Isso leva a um subjetivismo, o que é muito perigoso, porque isso leva a uma intervenção penal excessiva, arbitrária e autoritária. Exemplos de cláusulas gerais. O primeiro é aquele que a gente disse, da lei alemã. Isso ficou claro na cabeça de vocês, por que é uma cláusula geral. Mas nós temos outros exemplos de cláusula geral em leis, em normas incriminadoras vigentes no Brasil. Exemplo. Nós temos no Brasil uma lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. É a Lei Federal 7492 de 1986. O artigo 4º dessa lei, senhores juízes, prevê o seguinte crime: gerir fraudulentamente instituição financeira. Pena X. Senhores juízes, estão hoje julgando um réu que é sócio proprietário do Banco Santos. Ok? E estão julgando este réu com base nesta norma penal. A pergunta que eu faço a vocês, senhores juízes, é: entenderam o que a norma proíbe e, portanto, o referencial para a valoração que vocês vão fazer? Nossa, professora, que norma tensa essa, né? Porque quando a gente fala do requisito da taxatividade, então, a gente fala que a norma penal tem que ser o mais clara, o mais precisa, descritiva possível, aqui a gente está diante de termos todos bastante complexos. Primeiro termo que vocês têm que esclarecer: gerir, né? A gestão. Fraudulentamente. E instituição financeira. O que é uma instituição financeira? É um banco, professora. Só? Também. Mas não só. O que é fraudulentamente? O termo fraude é um termo jurídico. Então vocês vão ter que entender, no âmbito do direito, o que significa fraudulentamente. E gestão? Perceberam como é difícil legislar? É difícil criar normas? Olha essa norma. Bom, professora, se eu consultar juridicamente o sentido de fraude, se eu consultar juridicamente o conceito de instituição financeira, eu acho que eu consigo julgar esse réu sim. Sim ou não? Então tá bom. Mas a Lei 7492, no mesmo artigo 4º, no parágrafo único, prevê um crime paralelo em relação ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. E prevê lá o parágrafo único do artigo 4º. Se a gestão for temerária, a pena é X. Então tá. Então mudando, agora, senhores juízes, vocês estão julgando um outro gestor de instituição financeira por gestão temerária. Expliquem para mim o que a conduta descrita significa. Qual é o objeto de proibição penal aqui? Gestão temerária de instituição financeira. Vai, quem explica isso para mim?
Especialistas em língua portuguesa, o que é temerário? Hã? Negligente? Inconsequente? Os dicionários nos dizem arriscado, envolve a noção de risco, irresponsável. Se temerário remete ao conceito de risco, agora eu pergunto, senhores juízes, quais são os parâmetros para julgar alguém do mercado financeiro com base no risco? Espera aí, professora, eu não entendi, porque risco é característica do mercado financeiro. Sim ou não? Investidores que são, e eu sei, aposto que vocês diversificam bastante os investimentos de vocês, mas pelo menos parte do investimento de vocês é feito em instrumentos de risco. Mas a CMB não regularia que seriam os riscos aceitáveis? Nós temos alguma regulação de riscos aceitáveis. E isso engloba todos os riscos? Engloba o conceito de temerário? Porque vocês perceberam que toda gestão de instituição financeira envolve risco? E que esse risco é querido pelo mercado financeiro? Vocês, investidores, adoram a noção de risco, porque vocês adoram ganhar nesses investimentos de risco, porque são eles que remuneram mais, sim ou não? E agora? Como julgar o caso, senhores? Com base em que referencial? Vocês não têm, porque a norma não dá. Essa é uma cláusula geral. É um dos exemplos de cláusula geral no nosso ordenamento. Outro, vigente. Lei Federal 7.170 de 83, que, ao tipificar os crimes contra a segurança nacional, portanto é uma lei conhecida de vocês, né, pelo menos intuitivamente, prevê no artigo 23, entre aspas, incitar a subversão da ordem política ou social. Esse é um artigo vigente. Pergunto, senhores juízes, o que vocês vão julgar? O que não pode fazer? Incitar a subversão da ordem política e social. Como é que eu incito a subversão da ordem política e social? Alguns alunos no começo do ano vieram naquela gincana de vocês com aquela plaquinha fora Temer para a gente tirar foto junto. Hein, subversivos? Isso é crime? Por que não? Querem que eu leia a norma de novo para vocês? Mas isso não pode ser considerado incitar a subversão da ordem política e social? Qualquer coisa pode, né? A gente volta à primeira aula lá, a camiseta preta, é igualzinho, né? A norma é aberta demais. Perceberam? Não existe um mínimo referencial para a valoração que vai ter que ser feita pelo aplicador da norma. Outro exemplo de cláusula geral. Mais exemplos de cláusula geral vigentes no nosso ordenamento. Esse foi dado pela professora Ana Pérez Cepeda na aula especial que deu para vocês sobre o terrorismo. Lei Federal 13.260 de 2016, é a nossa lei antiterrorismo. Nos artigos 2º, 3º e 5º, nós temos as seguintes expressões contidas em crimes ali previstos. Provocar terror social ou generalizado. Organização terrorista. Olha essa. Realizar atos preparatórios de terrorismo. Isso é crime. Pergunto, senhores juízes, o que é realizar um ato preparatório de terrorismo? Ah, professor, é armar a bomba. Criar um grupo de WhatsApp? Escrever um bilhetinho e passar para a Mariana? Isso é ato preparatório? Depende do que está escrito no bilhetinho, professor. Perceberam? A quem se aplica essa norma? Depende do subjetivismo do aplicador, porque não há um referencial. Finalmente, artigos 233 e 234 do Código Penal vigente. 233, o famoso ato obsceno. Praticar ato obsceno. E o 234 diz realizar escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno.
Ai, professora, me descobri delinquente agora. Quantas vezes eu escrevi uma coisa obscena, desenhei alguma coisa obscena? É ou não? O que é isso? É qualquer coisa, né? Perceberam o problema da cláusula geral? E por que a cláusula geral é inadmissível no nosso ordenamento jurídico democrático? Porque ela fere o princípio da taxatividade dentro do requisito, o princípio da legalidade dentro do requisito da taxatividade. Porque essas normas criam insegurança jurídica. Elas são tecnicamente não normas, não tipos. Não podem no nosso ordenamento jurídico. Bom, tudo bem. Voltando à ideia da taxatividade, então. A exigência de que a norma penal tem que ser o mais clara, o mais precisa possível. Vamos criar normas? Vamos lá? Criem para mim, então, norma penal voltada à proteção do meio ambiente. Vocês estão preocupados em proteger o meio ambiente? Vamos criar norma, vai, legisladores, deixo nas mãos de vocês, protejam para mim na esfera penal. Vamos? Criem uma norma para mim. Como assim, professora? Em primeiro lugar, que é tudo muito complexo, né? O meio ambiente envolve uma série de situações, então não dá para elaborar uma norma penal, né? Teria que ser um conjunto de normas penais. Eu vou ser mais boazinha. Elaborem, então, uma norma penal específica para proteger peixes e organismos que vivem em água, em geral, contra a pesca predatória em período de reprodução. Vai! Eu fui bem clara, não fui? O meu interesse, a minha preocupação de proteção? Cria a norma para mim, vai! Quem tenta? Quem tenta? Vocês não ficam aí criticando junto comigo o legislador? Vamos, se coloquem no lugar dele. Interpretar a pesca de peixes ou organismos aquáticos em atividade de reprodução sob a pena de... Pena X. Ah, bom, ele já está falando de fim comercial. Porque pode ser pesca de subsistência, é isso? E ela está falando, mas e as várias espécies? Então vamos lá, você criou a norma, legislador? Ela é a juíza, tá bom? O Zé da Silva foi preso em flagrante pescando sardinha. Seu nome é? Giovana. Doutora Giovana, o Zé da Silva foi preso em flagrante pescando sardinha. Ele foi preso, a sardinha apreendida e ele está sendo acusado. Então o processo está nas suas mãos e você vai julgá-lo com base na norma criada pelo legislador brasileiro. Condena ou absolve? Vamos! Não tem no Liquid. Não sei, não existe. Juiz julga. Sardinha. A Giovana está tensa. A doutora Giovana está muito tensa. Por quê? Ela nem sabia que sardinha se reproduziu, como se reproduzia. Quanto mais quando se reproduz. Sim ou não? E não riam, porque vocês tampouco conhecem. Ou conhecem? Nenhum de nós sabe. E agora? Condena ou absolve? Qual é a finalidade da pesca? Comercial. Pronto. A lei não fala nada. A gente está trabalhando com o que tem no momento, que é esta lei aqui elaborada. A gente já vai criticar o legislador. É vedada a pesca de espécies de risco segundo a regulamentação da lista de espécies de risco. É uma saída boa dele? Você passa a É vedada a pesca segundo a regulamentação de quem? Do IBAMA. Gostaram? A gente está tentando trabalhar com taxatividade, lembra disso? É vedada a pesca predatória comercial na época da reprodução de espécies de risco segundo a lista a ser definida pelo decreto. Ó, tá melhorando nossa norma. Mas aí, de novo, é a mesma coisa. Se for uma comunidade de veículos... Se for o quê? Uma comunidade de veículos, mas aí, então, mas ela vai vender para ter sustento, entendeu? Pode mais existência, mas só vai Bom, tudo bem, que a gente coloque a finalidade comercial na norma. Qual é o problema que subsiste para a doutora Giovana? Pois não. Pode falar. porque
Deixa eu pescar. Para ganhar dinheiro, ele não consegue nem lucrar o mínimo com isso, porque ele está na base ali de todo o processo comercial. Então eu acho que a legislação ela teria que ser mais voltada para a proteção do trabalhador, da pesca que vive disso, Não do meio ambiente? a do meio ambiente. Mas a gente estava preocupado originalmente com o meio ambiente, não é isso? Não, mas a questão comercial não pode estar envolvida em isso. E é interessante pensar no meio ambiente, porque o meio ambiente significa o meio ambiente no qual a gente vive. Porque se a gente pensar na proteção integral do meio ambiente, é só dizimar os seres humanos, porque nós somos altamente poluidores, individualmente falando. Não é isso? Então nós já somos atentados individuais ao meio ambiente. É sempre o meio ambiente em equilíbrio com o desenvolvimento dos seres humanos. E envolve toda a atividade comercial a que você faz referência. Perceberam como é fácil legislar? Não. A gente só estava querendo proteger essas espécies em época de reprodução. Qual é o problema da doutora Giovana? Primeiro problema, ela não sabe nada da sardinha. Para quem ela vai perguntar? Perito, vamos, um biólogo da USP, da Universidade de São Paulo. Ela chama um biólogo especialista em sardinha, que vai lá, né, ser ouvido como testemunha para dizer para ela o período de reprodução da sardinha. É isso? A doutora Giovana está perdida, porque ela vai ter na sala dela uma fila de gente, não é? Cada processo ela vai ter que ouvir um perito. Olha o que o legislador está fazendo. Está errado. Não dá. Bom, então a gente pode estabelecer na própria norma. Taxa de atividade, lembram? O que vai acontecer? Essa norma vai ter uns 25 volumes. Sim ou não? Por quê? Porque a gente vai ter que colocar dentro da norma todas as espécies e os respectivos períodos de reprodução. Senhores, isso não parece ser possível, parece? E a saída que ele deu? Gostei da sua saída. Fala de novo sua saída. A ser regulado pelo IBAMA, como eu disse. O colega disse, né? A lista de espécies a serem protegidas será dada por decreto. Então, pescar em período proibido... Proibida a pesca predatória comercial, sim, em época de produção de espécies e riscos a ser definida pelo IBAMA. O que o nosso legislador agora está fazendo? Ele está remetendo parte do conteúdo da proibição penal para outro dispositivo normativo. Mais do que isso, senhores, quem é o IBAMA? É o órgão do Poder Legislativo? Então, eu estou remetendo parte do conteúdo da norma penal para uma autoridade administrativa? É isso? E pode? Qual é a alternativa, senhores? Qual é a alternativa? Vou mudar Não, a alternativa em relação ao problema levantado por ela. Vou mudar o caso. Doutora Giovana, hoje vamos julgar outro crime. Olha só o que foi apreendido na balada. Tá vendo isso aqui? Estava sendo dado para os coleguinhas na balada para usarem embaixo da boca. Ok? Conhecem a lei de tóxicos? Lá diz traficar substância entorpecente. Entre os verbos que são compreendidos pelo traficar, tá? Essa seção, né? Dar a outro. Doutora Giovana, eu sou policial, sou testemunha aqui, ó. Estou trazendo o Zé, preso em flagrante, e trazendo aqui para a senhora. Condena ou absolve? Muito cheia de dúvidas, doutora Giovana. Mas a condenação é com base só no seu testemunho, só porque você é policial? Não, tá aqui, ó. Não, tudo bem, tem 30 testemunhas juntos, se for o caso. Não tem problema. Mas é a consumação. É diferente. Ele não está Comprovado que estava traficando. Sim, ele já deu para um monte de gente na balada isso aqui. Ah, mas aí. Especulação. Por que especulação? Condena ou absolve por tráfico de drogas?
O testemunho é suficiente, não fiquem se atendo a testemunha aqui, que no caso, vamos considerar que não há nenhuma controvérsia sobre o fato. Ok? Isso é um tóxico. Boa! Doutora Giovana, isso é tráfico de drogas? É droga ou não? O que a doutora Giovana vai fazer? Vai experimentar? Vai remeter para quê? Para perícia. E aí vem um laudo, não é? Toxicológico. Nesse laudo vão constar todos os princípios ativos existentes nessa coisinha, balinha, sei lá. E aí você vai ler um monte de nomes que nunca ouviu falar, né? Provavelmente em latim, né? São esses princípios ativos. Pronto. Está com o laudo em mãos, doutora Giovana. Pergunto, condena ou absolve? Hã? A gente aprendeu uma caixa cheia isso aqui. É tráfico ou não é tráfico? Só o porte já é tráfico, já pode ser considerado como tráfico. Não quero entrar nessa discussão. Eu continuo com a pergunta dele. Qual foi a sua pergunta? Isso é um tóxico ou não? O laudo diz que é. O que diz a norma penal? Qual é o crime? Tráfico de substância entorpecente. Houve tráfico de substância entorpecente? Isso é substância entorpecente? O laudo traz uma série de princípios ativos. O que define a substância entorpecente, senhores? Por que a norma penal não traz, a lei de drogas não traz, no artigo do tráfico, todas as substâncias entorpecentes? Porque é impossível. Porque é impossível acompanhar a própria dinâmica social nesse setor. Não é? Porque o mercado de drogas vai evoluindo e há uma combinação infinita e cada vez mais rica de diferentes princípios ativos. Eu vi um documentário na Netflix sobre isso. Na Inglaterra, especificavam que era proibido, né? Aí os traficantes simplesmente davam forma que mantinha o efeito e vendiam lá. Sim. Agora, se eu pretender, né, estabelecer na própria descrição da conduta proibida o que seja substância entorpecente, com todas essas variáveis que a gente acabou de constatar, de novo a gente vai ter uma norma penal de 25 volumes. E pior do que isso, senhores, o problema não é o tamanho da norma penal, o problema é a instabilidade da norma penal. Porque a cada semana eu vou ter que revogar a norma penal e criar uma outra no lugar. Né? Porque a cada semana vai ter uma outra substância para entrar nessa lista. É um outro princípio ativo para entrar nessa lista. E isso descaracteriza a norma penal no seu caráter perene, ou relativamente perene. Né? Essa é uma característica da norma penal, que é importante. A gente falava no começo da aula da segurança jurídica. Imaginem vocês, cidadãos, não é, se deparando com normas penais que mudam a toda semana. Não dá, não é? A norma penal tem que ter um caráter geral, abstrato e uma relativa perenidade. Então, quando você pergunta, bom, o que a gente faz? Não é? Ou qual a alternativa? A alternativa da taxatividade, não é, estrita, nesse caso, é de fato uma alternativa? Não dá. Não dá porque a gente não consegue abranger a realidade. A mesma coisa em relação aos peixes. Quais são os peixes em risco? Ou as espécimes em risco? Sei lá. Cada mês vai ser uma, né? Ou cada espaço de tempo vai ser uma. E eu vou ficar mudando na norma penal? Não dá. Como é que a doutora Giovana estava com uma dúvida, né? Pois é, mas esse não pode ser o conceito legal. Não é? Aonde está a definição das substâncias entorpecentes, então? Também numa lista.
que não está na esfera penal. Uma lista elaborada pela Anvisa. Vejam que interessante. E é claro que essa lista vai mudando, assim como a do IBAMA também vai mudando. E é natural que mude. Só que essa mudança não vai afetar diretamente a estabilidade da norma penal incriminadora, que permanece com o seu núcleo estável. Eu projetei uma pergunta aqui que vocês já são capazes de responder. Quer dizer, pode uma lei penal limitar-se a estabelecer uma sanção deixando que o comportamento proibido seja determinado por outra? Pode haver a remissão de conteúdo da norma penal para uma norma extrapenal? Esse conceito original é o conceito original de norma penal em branco, deste autor alemão, do Karl Binding. E esse conceito foi originalmente projetado por um caso bastante específico, o caso alemão, e aí no contexto do Reich nós tínhamos normas penais que previam sanções determinadas e autorizavam estados e municípios a criar conteúdos penais específicos correspondentes àquela sanção penal. Havia então uma delegação autorizada a essas outras autoridades, não é? Que não a esfera federal, digamos assim. Né? Isso dentro da estrutura do Reich. E a gente está falando de um contexto específico, o contexto original das chamadas normas penais em branco. Depois esse conceito evoluiu, né, com outro professor alemão, o Metzger, e aí a gente está falando da primeira metade do século XX, que dizia: além dessas hipóteses, nós podemos considerar como normas penais em branco aquelas normas penais que remetem parte do seu conteúdo a outras normas, sejam essas normas correspondentes ao mesmo texto normativo, né, a mesma lei, né, então só outro artigo da mesma lei, ou ainda a outras normas jurídicas de natureza extrapenal. Então Metzger previu mais duas formas, né, de normas penais em branco. Ele depois mesmo admitiu que essa primeira forma de normas penais em branco, ou seja, um artigo de uma lei de natureza penal que remete parte do seu conteúdo a outro artigo dessa lei, o Metzger admitiu que isso, na verdade, seria mera técnica legislativa, que não haveria nenhuma abertura no texto normativo aqui considerado como um todo, já que o próprio texto normativo daria conta de responder, né, qual o conteúdo total da proibição penal. Mas a questão se dá, e para a gente hoje se dá, em relação às normas penais em branco no sentido impróprio, essas que remetem parte do seu conteúdo a normas de natureza extrapenal. É exatamente aquilo que a gente tratou nos nossos dois casos, né? Seja no caso ambiental, seja no caso de drogas. O que a gente tem aqui? Parte do conteúdo da proibição é remetido para o IBAMA ou para a Anvisa. Problemas, vem ou não? Ou está tudo bem? Quais são os problemas aqui, senhores? Não vem nenhum problema? Bom, o primeiro problema, talvez mais superficial, mais imediato, é que as normas complementadoras extrapenais não sejam claras, não sejam determinadas. E aí isso vai ferir o princípio da legalidade, porque eu vou ter um conteúdo total de proibição que não fica claro. Esse seria um primeiro problema, mas esse não é o maior problema. Qual é o maior problema das normas penais em branco? Ou vocês não veem nenhum? Qual é o maior problema? Uma delegação de competência intolerável, inconstitucional. É dizer, pode o legislador penal remeter matéria penal para fora de si? Para outra autoridade? Não, não pode, a gente acabou de ver isso quando estudou o requisito da lei escrita, não é isso? Dentro do princípio da legalidade. Bom, mas de outro lado também, voltando àquela pergunta que você fez, professora, qual a alternativa então? Quer dizer, diante de setores sociais ou de uma realidade social cada vez mais complexa, o que o legislador pode fazer? Não dá para tentar abranger toda essa realidade numa norma penal. A gente já viu que isso é impossível, até porque essa realidade é muito dinâmica, muito cambiante. Então eu vou ter que me valer das normas penais em branco, elas acabam sendo um recurso necessário em matéria legislativa. Mas qual é o limite dessa remissão?
Por exemplo, eu posso, legisladora penal, criar uma norma dizendo constituir crime qualquer ato que ofenda a administração pública? Isso é uma norma penal em branco? Não, peraí, professora. Esse artigo que a senhora criou aqui no Código Penal remete a quem? A administração pública, que então vai ter uma listinha dela lá. Considera-se atos gravemente atentatórios à administração. Este, aquele. Pode ser norma penal, senhores? Sim ou não? Eu estou falando de outro caso de norma penal em branco. Pode ou não? Esse fictício, isso não é real. Pode ou não? Qual é a diferença da minha norma e da norma que ele projetou na esfera ambiental? Há alguma diferença entre as nossas duas normas ou propostas de norma? Há uma enorme diferença. No caso da norma que eu estou propondo, o que eu estou remetendo para fora do direito penal? Eu estou remetendo todo o conteúdo da proibição para fora da esfera penal. Eu estou remetendo para a administração a decisão do que tem que ser proibido. E isso não pode. Isso é delegação de competência inconstitucional. E no caso dele, da proposta dele, o que você está remetendo para fora do direito penal? Um detalhe. Um complemento de uma proibição cujo conteúdo fica claro ainda dentro da esfera penal. Sim ou não? Com base nesse raciocínio, nós temos tentativas na jurisprudência de limitar a existência das normas penais em branco. Tanto na Alemanha quanto na Espanha. Por exemplo, no Brasil ainda a gente não tem nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal mais técnica específica sobre esse tema, mas esse é um caminho natural. Eu imagino que a gente vai ter no futuro próximo uma decisão nesse sentido. Mas tanto na Alemanha quanto na Espanha se chegou à conclusão nas respectivas cortes constitucionais que a norma penal em branco tem que respeitar um núcleo de proibição. E esse núcleo de proibição tem que estar dentro da esfera penal, ou seja, todos os elementos fundamentais da norma penal têm que estar dentro dela, não podem ser remetidos para fora dela. O que, então, resolveria o nosso problema, sim ou não? Mais ou menos, né? O que é núcleo de proibição? Qual a diferença entre núcleo e detalhe? A partir do exemplo que a gente está dando, parece que ficou fácil a diferença, não é? Mas como traduzir essa diferença numa diferença conceitual, abrangente, servível para todos os casos? É difícil, não é? Porque retoricamente eu posso manipular esses conceitos do que seja núcleo e do que seja detalhe. E aí eu esvazio esses conceitos, não é? De conteúdo material. Portanto, talvez seja mais interessante lidar com um limite de norma penal em branco voltado ao objeto de proteção da norma penal, né? E isso é o que eu defendo pessoalmente. Vale dizer, uma norma penal em branco só é válida, só é admissível, só atende o princípio da legalidade se fica claro dentro dela, independente da remissão, o que é proibido com base naquilo que está sendo protegido pela norma. Então, o que a norma protege e qual seja a conduta que ofende aquilo que a norma protege. A partir daí eu posso remeter detalhes para outras normas, mas tem que ficar claro o objeto de proteção e o ataque a esse objeto protegido. Tudo isso dentro da esfera penal. Isso não pode ser reenviado a nenhuma outra norma. Com base nisso, e veja como você foi muito mais feliz do que o nosso legislador brasileiro. O nosso legislador brasileiro, na esfera ambiental, criou a seguinte norma, tratando daquela mesma situação problemática que a gente tratou aqui. No artigo 34, então, da Lei 9.605 de 98, que é a nossa lei ambiental, está lá o seguinte crime: pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena X. Essa é a nossa norma penal para proteger essa situação. Qual é a diferença entre esta norma e a sua norma proposta? Professora, as duas normas remetem à lista do IBAMA. Só que nesta norma, na norma verdadeira, né, na norma real, que está na nossa lei ambiental, não aparece o objeto de proteção. Está falando pescar em locais proibidos.
Claro, professora, isso remete, esses locais proibidos, ao período de reprodução. Isso é o que a gente imagina, é o que a gente intui da norma. Mas isso não está claro na norma. E a gente não tem que intuir nada da norma. Porque da mesma forma que eu estou intuindo isso, eu poderia ser malvadinho e intuir outras coisas da norma. A norma que ele criou é diferente. Não é? Porque ele falou praticar pesca, não é? Em períodos de reprodução de espécies, colocando em risco essas espécies. Veja que interessante. A norma que ele propõe, embora haja também uma remissão, a outra norma, no caso do IBAMA, ficou muito claro dentro da esfera penal qual é o objeto de proteção e como ele vai ser atacado pela conduta proibida. Entenderam? Qual tem que ser o limite de uma norma penal em branco? Esse não é um assunto fácil. Né? As normas penais em branco são um grande desafio hoje para o direito penal e cada vez mais um desafio, considerando que boa parte hoje das questões sociais a serem tuteladas pelo direito penal são questões complexas. A gente deu o exemplo da esfera econômica há pouco tempo atrás, né? É dizer, ou mesmo das drogas. Como é possível tutelar todas essas questões sem sair da esfera penal? Não dá. Porque a gente está diante de uma realidade complexa demais para o legislador penal e para o aplicador do direito penal entender, usando só o sistema penal. Ficou claro? Fala, Fernando. Lucas. Oba. Justamente, por exemplo, a lei de drogas, né? A Anvisa periodicamente tem que fazer a lista. O que acontece se, por exemplo, o funcionário esquece de colocar uma das drogas? Isso até já aconteceu uma vez. E aí, dialoga com outro princípio que vocês aprenderam, que é a retroatividade da lei penal, salvo o benefício do réu. Então, se o cara esqueceu de colocar o lança-perfume na lista da Anvisa, uma vez, todas as pessoas que estão presas por lança-perfume têm que ser soltas, reformados em méritos. Isso foi o que aconteceu na realidade, né? O caso do lança-perfume, né? O do princípio ativo do lança-perfume. Exatamente, mudou, objetivamente mudou a norma e isso alcança, claro, os casos ainda que já estivessem em julgamento ou já julgados. Entenderam o problema da taxatividade? Quer dizer que a taxatividade é um requisito da legalidade é fácil. Trabalhar na prática, né, com o conteúdo dessa taxatividade é bastante complicado. Né? A par da discussão sobre normas penais em branco, a gente pode fazer uma discussão mais básica, né, no sentido de entender que as normas todas se expressam por meio da linguagem. E a linguagem, senhores, é polissêmica. Fala, Fernanda, eu esqueci de... Que é impossível criminalizar? Criminalizar a pesca. Não, não é impossível. A gente acabou de dar um exemplo, quer dizer, eu falei, a norma brasileira está ruim, né, porque remete à administração todo objeto de proibição, mas na Espanha, em 2011, havia a mesma norma penal, né, igualzinha à brasileira. Não porque era cópia da brasileira, nada disso, mas coincidentemente era muito próxima à nossa. E a Corte Constitucional Espanhola entendeu essa norma inconstitucional, essa norma penal em branco, porque fere a legalidade. E hoje nós temos uma norma penal na Espanha exatamente como ele disse. É muito mais taxativa, porque preserva dentro da esfera penal o conteúdo da proibição. Então, é dizer, a questão não ficou sem conclusão. A conclusão é que assim não pode. É possível resolver esse problema? É, desta forma. Então... Aquela norma que colocou terminando no IBAMA e demais, Isso. era ela que tinha um problema de transferir para... Sim, porque a norma do artigo 34 é pescar em local proibido. Quem proíbe o local? O IBAMA. Então, mas por que isso é uma solução? Isso não é uma solução. A solução é complementar esse tipo de norma, pescar em local proibido, de forma a colocar em risco a reprodução e a subsistência de espécies. Aí eu estou deixando claro, dentro da esfera penal, o sentido da proibição. Mas quem diz que ocorre isso? É o juiz ou é o técnico biológico que vai lá fazer uma perícia, aporta um perito? Então, me parece que não está havendo uma transferência do poder de decisão do juiz. Está havendo um suporte técnico, científico, sobre um caso específico de maneira...
Não, veja, no caso concreto, eu entendi a sua pergunta. No caso concreto, Fernando, sempre o juiz vai ter que verificar se a conduta materialmente atende àquela descrição. Ou seja, se a conduta do sujeito de pescar em local proibido pôs em risco a reprodução daquela espécie. Então, essa é uma avaliação que vai ter que ser feita e é claro que o juiz sozinho não vai conseguir fazer essa avaliação, a não ser que seja uma avaliação muito superficial. Por exemplo, eu fui pega pescando sardinha no período de defesa da sardinha e eu fui pega pescando uma sardinha. Desculpa, Isso não vai afetar a sobrevivência da espécie, porque eu pesquei uma sardinha. Então, isso não causa um risco ambiental. Agora, essa valoração que o juiz faz no caso concreto não elide a necessidade de que a norma já preveja abstratamente a necessidade dessa valoração. Que a norma preveja abstratamente o objeto de proteção. O objeto de proteção não pode ser a administração e aquilo que a administração quer. Mesmo que eu consiga intuir que a administração está agindo corretamente, está agindo baseada nos períodos de reprodução, na sobrevivência das espécies, essa é uma intuição minha, mas eu não posso intuir nada na esfera penal. Ou é claro ou não posso. A gente não pode deixar de considerar, de uma forma não ingênua, que a administração segue as próprias conveniências políticas, que nem sempre são as melhores. E nem sempre tem a ver com o direito penal e com aquilo que a sociedade considera socialmente intolerável. Concordo, mas estou achando boa. Hã? Estou achando boa, não. Essa norma? Eu gostei da dele. Queria que ele fosse. Mas tanto num caso quanto no outro, vou dizer o seguinte, o juiz, ele tecnicamente verifica se tem crime, Sim. mas para isso ele precisa do laudo, Mas perceba, o que o juiz tem que verificar aqui com base na nossa norma, Fernando? Se a pesca foi em local proibido, ponto. Porque é isso que a norma diz. A norma não está falando de risco. Porque aí ele vai avaliar o fato, na verdade. Sim. Não vai haver proteção ambiental para a pesca de sardinha, mas vai haver proteção ambiental para uma espécie que esteja realmente... Não, todos, por exemplo, todas as espécies têm seus períodos de defeso e não pode pescar nesses períodos. Isso é um crime. Só que o problema é que do jeito que a norma está construída, perceba como eu vinculo a valoração do juiz. O que o juiz tem que valorar? Atendendo de forma positivista a norma. Se a pesca foi realizada em local proibido, ponto. Toda essa discussão sobre espécie, risco de reprodução, nada disso consta na norma. Percebe? Ah não, professora, mas é que essa lista do IBAMA já é baseada nessa preocupação. É dizer, quem exige isso? O legislador penal não está exigindo nada aqui. A norma é absolutamente aberta à administração, percebe? Esse é o problema. E por isso, na Espanha, a norma foi considerada inconstitucional. E foi revogada. E hoje a gente tem uma mais técnica na esteira daquilo que ele disse. Não sei se ficou mais claro. Tem como juiz ser restritivo na sua interpretação e dizer o problema não é só o local proibido. O problema é o fundamento da proibição desse local. E eu entendo que o fundamento é a preservação dessa espécie. E aí eu vou adotar uma interpretação restritiva, mas perceba que essa não é uma exigência da norma. E toda vez que o direito penal dá essa abertura para os juízes, sendo o poder de punir um poder, ele é muito tentador. A abertura sempre tende à expansão, nunca à delimitação. Não sejamos ingênuos. Na verdade, a gente cria uma norma bem aberta para o juiz poder ser muito justo e restringir bastante. Ao contrário. Toda vez que a norma é muito aberta, isso leva a uma bobagem, a uma injustiça na aplicação. Esse é o problema. Por isso, a preocupação da Corte Espanhola em dizer que a norma é inconstitucional. Não significa que juízes não pudessem interpretar de forma restritiva, mas essa não era a regra geral, ao contrário. O objeto de proteção da norma tem que ser muito claramente verificável da leitura do texto. Quando ele não é, quando eu remeto isso para outra autoridade que não seja o legislador penal, eu começo a ter problemas, e problemas graves. É a famosa delegação de competência inconstitucional. Isso não pode. Ainda que eu queira ser ingênuo a ponto de afirmar que a administração é boazinha, e que as suas listas e as suas normas sejam todas voltadas ao interesse geral, a um interesse comum, eu não posso correr esse risco na esfera penal. Mas talvez ainda hoje, senão amanhã a gente vai trabalhar com esses outros dois princípios e essa questão vai voltar e a gente continua a discussão sobre ela. Não sei se por enquanto eu respondi. Eu dizia a vocês, então, que a taxatividade envolve uma série de problemas e eu dizia, o primeiro problema advém da própria linguagem, do seu conteúdo polissêmico. De fato, mesmo normas penais que até então vocês intuíam como normas muito descritivas, talvez não o sejam.
Talvez a norma penal mais descritiva que a gente possa intuir seja o artigo 121 do Código. Matar alguém, 6 a 20 anos. Alguma dúvida, não? Sobre o conteúdo da proibição? Não matar alguém? Matar, todo mundo sabe o que é. Alguém também, né? Quer dizer, alguém remete ao conceito de pessoa. O que é pessoa? Pessoa é coisa idiota, né? Pessoa é pessoa. Quer dizer, esse não é um conceito unânime. Eu dei alguns textos para vocês lerem para o seminário e vocês perceberam que para determinadas culturas o conceito de pessoa não se confunde com o do ser biológico vivente, extrauterino ou ainda intrauterino. O conceito de pessoa em determinadas culturas indígenas brasileiras começa, não é, a partir do estabelecimento de uma relação de pertencimento ao grupo. Antes disso não se pode falar de pessoa. Então quando a gente fala de matar alguém, de que alguém a gente está falando? Perceberam como sempre uma determinada norma penal vai implicar uma valoração por parte do aplicador? E, portanto, essa taxatividade sempre vai ser relativa? E essa relatividade não é ruim, no sentido de que a norma penal, no momento da sua aplicação, tem que se mostrar coerente com uma dada realidade social. E a sociedade vai evoluindo. E essa abertura das normas penais, essa relativa abertura das normas penais, que vai possibilitar ao julgador uma melhor aplicação. Mas atenção, a abertura tem que ser relativa. Se ela for mais do que isso, passa a ser uma abertura arbitrária, injusta. Ok? Entenderam tudo do princípio da legalidade até agora? Podemos passar a um próximo princípio? Olha só, princípio da culpabilidade. O que é isso? O princípio da culpabilidade não é encontrável em nenhum dispositivo do Código Penal, de forma taxativa, de forma expressa. Na Constituição, no artigo 5º, inciso 45, até há uma remissão parcial ao princípio da culpabilidade, quando o dispositivo diz a pena não pode passar da pessoa do condenado. Esse é o princípio da culpabilidade, professora? Não, é uma parte bem pequenininha dele. Puxa, então o princípio da culpabilidade não é um princípio expresso? Não. Não é positivado expressamente? Não é. E nem por isso deixa de ser um princípio fundamental do direito penal. Vamos falar das distintas perspectivas do princípio da culpabilidade. E a gente começa pela primeira, tratando a partir dessa perspectiva geral da responsabilidade penal subjetiva. O primeiro viés com o qual a gente pode e deve trabalhar é o da impossibilidade de punir a personalidade. Em direito penal não se pune ninguém por aquilo que é, senão por aquilo que fez. Ou mesmo por aquilo que não fez quando deveria ter feito. Em outras palavras, não importa o caráter do indivíduo, se ele é malvadinho, sabe aquele indivíduo com o caráter nefasto, com a personalidade degradada? Essas são algumas expressões que a gente vê juízes utilizarem. Quer dizer, não quero saber, não me importa o caráter ou a personalidade que o indivíduo tenha. Me importa a sua conduta. Conduta pode ser uma conduta positiva, uma ação, ou uma conduta negativa, uma omissão. Professora, uma omissão interessa o direito penal? Pode interessar. Na medida em que eu relaciono esse não fazer a um fazer que eu esperava. Mas sempre o que o direito penal analisa são condutas. Nós dissemos numa aula passada, os pensamentos não delinquem. Não importa quem a pessoa é. Então eu contei para vocês a figura daquele magistrado antigo, com 40 anos de carreira, que diz: aqui na minha vara o indivíduo entra para ser interrogado e eu já sei se ele é inocente ou culpado só de olhar nos seus olhos. O que é isso? O que é isso? Isso é uma visão conservadora, retrógrada, que fere o princípio da culpabilidade. Em primeiro lugar, porque eu não sei quem é o quê. A gente não sabe aquilo que as pessoas são. A gente só sabe aquilo que as pessoas aparentam ser. Ou aquilo que a gente percebe sobre o que as pessoas aparentam ser. Em segundo lugar, que nada disso, de uma percepção como essa, tem a ver com comportamentos que são penalmente irrelevantes. Então, quando eu estagiava lá no Departamento Jurídico 11 de Agosto, e eu estagiei lá durante toda a faculdade, eu me lembro que no meu terceiro ano,
eu fui lá levar um dos meus réuzinhos lá para ser interrogado. E vocês imaginam o que são, né, os réuzinhos do Departamento Jurídico de Agosto, né? São todos os nossos clientinhos, todos hipossuficientes no sentido econômico, né? E ele foi lá ser interrogado. Na verdade, ele não chegou comigo, ele estava preso, né? Então ele chegou para audiência algemado, né, com escolta policial, com a famosa, né, camiseta branca e calça caque, com as mãos para trás, algemado e olhando para baixo. Olhar para baixo não é uma atitude de preso. Olhar para baixo é uma exigência de disciplina que se faz aos presos. Vocês vão visitar o presídio comigo. Você foi, né, Lucas? Comigo, depois foi. Os presos não olham para vocês. Quando olham, eles levam uma bronca bastante enfática. Olha para baixo, não olha para frente. Porque essa é uma atitude, não digo de respeito, é uma atitude de submissão, de não agressividade. Assim, depois a gente vai falar longamente sobre esse tipo de controle, mas enfim. Então esse meu réuzinho chegou dessa forma. Então ele sentou ali na cadeirinha dele, olhando para baixo, né? Ele se manteve algemado, ele se tiram as algemas para que ele assine depois, no termo de interrogatório. Então ele ficou lá olhando para baixo, algemado, e o juiz, como de costume, né, narrou para ele a acusação e falou: bom, senhor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? E ele olhou para o juiz e começou a rir. E não parava de rir. E o juiz olhou para mim e fiquei... Não fui eu que mandei ele rir. E aí o juiz começou a gritar com ele e a audiência teve que ser paralisada. E o juiz dizia: que desfaçatez! Cometeu um crime grave como este, narrado na denúncia, e está aqui com essa atitude em relação à justiça? Está rindo? Está desfazendo? Está achando engraçado o fato de estar aqui? Pergunto, senhores, o que aconteceu? Alguém aqui já foi ouvido perante um juiz como testemunha, por exemplo? Eu já. É fácil? Se imaginam falando com o juiz? Não? Tenso, né? Meio horroroso, né? Por quê? Qual é a relação que se estabelece entre um juiz e vocês? Qualquer um de vocês, mesmo como testemunhas? Vertical, né? Sim ou não? Isso porque vocês vivem na bolha. Saiam fora da bolha e pensem nesses clientinhos do direito penal, né? Que moram nas comunidades, nas periferias. Esse sujeito nunca tinha sido posto diante de um juiz. Por que ele começou a rir? Ele teve uma crise de nervosismo. Eu pedi para a audiência parar, para sair da sala um pouco com ele e entender o que estava acontecendo. E ele começou a chorar. Ele falou: eu estou muito nervoso, eu estraguei tudo, olha o que eu estou fazendo. E não conseguia parar de chorar depois. Ele estava nervoso. Isso é uma atitude de desfaçatez que revela um caráter nefasto e uma personalidade degradada? Isso não tem relevância. Aliás, quando o coitado do réu voltou para ser interrogado, né, e ele já estava um pouco mais calmo, ele começou o seu interrogatório chamando o juiz de Vossa Majestade. E o juiz ria como vocês estão rindo. Eu dizia: não é para rir. Por que Vossa Majestade? Porque ele não sabe tratar alguém com um respeito assim, mais do que superior. Não é? Ele não conseguia encontrar uma palavra e na cabeça dele veio esta. Aliás, essa expressão é muito frequentemente utilizada em fóruns. Porque as pessoas não sabem como se dirigir a um juiz de direito. Como se isso fosse sinal de alguma coisa. O fato dá para aquele juiz antigo dizer, olhando para esse réu, eu sei dizer se ele é inocente ou ele é culpado? Senhores, não dá para dizer nada. É evidente que se o réu não fosse esse réuzinho do Departamento Jurídico de Agosto, mas fosse um importante agente político brasileiro, um empresário brasileiro, sendo interrogado num caso de corrupção sistêmica, eu tenho certeza que ele chegaria na vara e daria a mão para o juiz, no seu terno Armani muito bem alinhado, né? Falaria assim, quase que dando uma entrevista, porque ele está acostumado a dar entrevista. E para ele o interrogatório seria um exercício maravilhoso, de retórica inclusive. Qual a diferença entre um e outro? Para o direito penal não tem que haver, porque o que importa é o que o réu fez, não aquilo que ele é. Vocês já conhecem a instituição do júri porque participaram de um júri simulado, não é? Na recepção de vocês, como calouros. Qual é a característica fundamental do júri no Brasil, do Tribunal do Júri? Ele é formado por leigos. Qual é a primeira estratégia de defesa no Tribunal do Júri? O que o advogado fala para o seu cliente? Vá bonitinho. Sabe aquele moletom rosa bebê? Então, usa ele no dia. Por quê? Porque isso quebra completamente o estereótipo do homicida. O jurado, quando espera a entrada do réu,
espera um monstro entrando. Não um réu de olhos azuis, cabelo loirinho assim, caracoladinho, com moletom rosa bebê, que sorri. Não é? Isso quebra o estereótipo. E todos nós estamos acostumados a julgar as pessoas por aquilo que elas aparentam ser. E esse é um fantasma que tem que deixar de assombrar vocês em matéria penal. O direito penal não lida com personalidade de ninguém. Lida com condutas. Então, a partir daí a gente diferencia o chamado direito penal de autor, que é intolerável, do direito penal do fato, que é o único direito penal possível a partir do cenário liberal, quanto mais num Estado democrático de direito. Onde vocês viram historicamente exemplos de direito penal de autor? Alemanha nazista. Quem era o criminoso? O homossexual, o desempregado, o alcoólatra. Sim ou não? Por que ele era criminoso? Por aquilo que ele representava, pela sua imagem social. Bom, a gente poderia dizer que tudo isso é um retrospecto histórico, não é? Mas eu digo que não. O nosso direito penal ainda hoje é permeado por este fantasma do direito penal de autor. E a gente tem que ir afastando a todo momento isso. Querem ver? Acho que eu já comentei isso com vocês na sua época. Artigo 284 do Código Penal, para quem tiver ele em mãos. O crime é o crime de curandeirismo. É Código Penal vigente. Eu vou ler para vocês. Exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos. Detenção, 6 meses a 2 anos. Esse é um crime que está dentro dos crimes contra a incolumidade pública. Entenderam qual é o crime? Está clara a descrição da norma? Qual é o crime aqui? O que eu puno? Entenderam? Vocês estão assim, sem resposta por quê? De novo, exercer o curandeirismo. 1. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. 2. Usando gesto, palavra ou qualquer outro meio. 3. Fazendo diagnóstico. Aposto com vocês o que vocês quiserem, que ninguém lembrou do padre. Quem é católico aqui? Já foi na missa? O que o padre faz? Hã? Aquele monte de gesto. E a comunhão? Já comeram hóstia? Não. Às vezes a gente toma aquele vinho, não é? Fora aqueles dias que a gente leva a chave do carro para benzer, o cachorro para benzer, ou sei lá, enfim. Eu estou falando da religião católica por conta do poder histórico da Igreja Católica e da influência dela aqui. Mas poderia estar falando de qualquer outra religião. Certamente vocês não pensaram no padre como curandeiro, ou pensaram? Mas ele não faz exatamente aquilo que a norma penal descreve? E por que vocês não estão pensando nele? Porque vocês poderiam me dizer, então os padres são criminosos. Outros sacerdotes também. Sim ou não? Ministrando substância? Quem aqui já tomou aquela chuvinha de água benta? Estão rindo? Isso é crime, não é não? Professora, deixa de ser ridículo. Vocês não pensaram nessa figura. Podem admitir para mim, que figura vocês pensaram? Em que figura do curandeiro? O pai de santo. Olha que legal, nas cirurgias espirituais. Boa. Nisso que vocês pensaram? Isso? O homeopata se enquadraria? O homeopata se enquadraria aqui? O que essa norma penal incriminadora está prevendo? O que ela está proibindo? Percebam, é um crime previsto dentre os crimes contra a incolumidade pública. Se eu fizer qualquer gesto, aqui, pronto. Sou criminosa, não? Sou curandeira? Então, mesmo são todas aquelas ações que tem que estar. Não, uma ou outra. São alternativas. Fica realmente muito esquisito, né? Porque O que esse gesto significa para a incolumidade pública? Qual a relevância?
O que de fato o direito penal está tutelando aqui? Uma conduta ou um alguém? O que está se tentando punir? Não um fato, mas um alguém. Um determinado alguém, que não é o padre. Aliás, essa norma foi construída, né, originalmente sob a força da influência de religiões dominantes no país, para pegar os marginalizados, né, as crenças marginais. E ele deu um exemplo bárbaro, que levanta uma discussão incrível. Ele falou, eu pensei na cirurgia espiritual. Pois veja você, alguns anos atrás, há 10 anos atrás, para ser mais exato, ou há 9 anos atrás, um sujeito em São Paulo, que se afirmava médium e dizia incorporar o Dr. Fritz, já ouviram falar do Dr. Fritz? Dizia ele, esse médium, nem sei se ele está vivo hoje, mas ele dizia que esse Dr. Fritz era o espírito de um médico alemão que, uma vez incorporado, ajudava a curar pessoas das mais diferentes doenças, enfim, moléstias em geral. E esse médium agia por meio de cirurgias espirituais. Não praticava atos médicos, ou seja, não eram cirurgias invasivas, né? Ele tocava nas pessoas, encostava algodão, tirava, enfim. E o fato é que ele era buscado por milhares de pessoas semanalmente, aqui em São Paulo, a ponto de ter um galpão para isso. Ele não cobrava nenhum atendimento, mas pedia doações de cestas básicas que eram todas encaminhadas a uma determinada instituição de caridade. Pois bem, a família de dessas pessoas que foram procurar esse médium entrou em contato com o Ministério Público de São Paulo para dizer que o seu ente querido morreu porque abandonou a medicina tradicional em busca do Dr. Fritz. E não foi curado coisa nenhuma e morreu. Então, este médium foi denunciado aqui em São Paulo pela prática do crime de curandeirismo. Senhores juízes, julguem para mim. Entenderam o caso? Não? Esse caso é real, não é uma ficção. Eu posso trazer para vocês a decisão depois. Julguem para mim. Eu não posso alegar liberdade religiosa. Liberdade religiosa? Mas o Ministério Público descreveu exatamente o que esse sujeito fazia, que era um monte de gestos, né, e no contexto de uma cirurgia espiritual, que é exatamente a descrição da norma. Essa pessoa tem direito de escolher o próprio tratamento? Mas o Ministério Público dizia com base na família, essas pessoas são umas coitadas, elas estão sendo enganadas, elas estão sendo levadas a acreditar que elas podem abandonar o terreno seguro da medicina e partir para uma linha completamente insegura. Exercício legal de profissão, ele não se apresentava como médico e nem praticava cirurgias. Dr. Fritz era o espírito. Ele é filho do Dr. Fritz. Mas veja, ele não tinha uma mesa cirúrgica com bisturi, com nada. Ele fazia, não tinha nada que ver com a medicina, né? Ele não abria o paciente em momento nenhum. Ele encostava coisas ali e rezava. E deixava muito claro que isso era assim. É crime ou não, senhores? Depende do que seja curandeirismo. Porque Curandeirismo é isso que eu acabei de narrar. O problema é que os incisos descrevem condutas que são irrelevantes. Volto a perguntar, qual é a relevância de prescrever água depois que eu pretensamente a benzi para alguém tomar? Qual a relevância jurídico-penal em termos de proteção da incolumidade pública? O que vai acontecer com a pessoa que toma água? Pois eu acho que depende do canal. Se a gente não conseguir entender o que é curandeirismo, os incisos eles se tornam relevantes. Mas eles são dependentes do caso, diferente de matar alguém. A quem esse artigo, o 284, é endereçado? Provavelmente é endereçado a quem pratica religião africana. É isso aí. Provavelmente. É isso aí. Esse é um exemplo clássico e claro de direito penal de autor dentro do nosso Código Penal vigente. É completamente inconstitucional. Né? Porque, além de não ter nenhuma relevância jurídico-penal, isso que está sendo descrito, né, a descrição aqui da proibição fere a liberdade de crença, a liberdade religiosa, a autonomia, a dignidade, o pluralismo político que a gente acabou de estudar. E que, se eu resolvo abandonar a medicina e fazer um outro tratamento? Não adianta o Estado me dizendo, mas você é burro.
fique na medicina, porque é muito mais... A sua fé está errada. Cadê o pluralismo? Cadê a liberdade que eu tenho que ter? Cadê a minha autonomia, o meu autogoverno? Não, mas você que não está sabendo se autogovernar, você vai morrer se continuar fazendo suas cirurgias espirituais. O problema é meu. O problema é meu. Aliás, a medicina nem sequer é dona da razão, ou é? Temos um grupo na Pinheiros de Medicina que estuda o poder da fé, o poder curativo da fé. E eles partem de casos que são inexplicáveis pela medicina, de pessoas das mais diversas crenças e religiões que se curaram de moléstias que são incuráveis pela força da fé. Isso é estudado na Pinheiros. Então, eu dizer, quem tem razão? Eu sei lá, mas não é o caso de discutir. Muito menos de querer moralizar por meio do direito penal. Porque, de novo, não é para o padre que isso aqui se dirige. Embora pudesse se dirigir conforme a redação pura e dura do dispositivo. A gente quer dirigir para grupos marginalizados. Assim como havia no Código Penal do final do século XIX a criminalização do jogar capoeira. Isso era previsto como crime, jogar capoeira. Por quê? Porque capoeira é muito perigoso, professor. Por que era crime jogar capoeira? Porque isso é coisa de ex-escravo. E não se queria tolerar. Direito penal de autor. Querer punir alguém por aquilo que é, ou que representa, e não por aquilo que fez. Isso não pode. Pois não. Mas, um caso prático, real, que você trouxe, existe um bem jurídico que foi violado. Oba, qual? O direito à vida do cidadão que morreu. O indivíduo que foi... E foi violado por quem? Pelo suposto... O médium matou a facadas o sujeito? Mas ele deu condições para que a morte dele fosse acelerada. Deu condições? Que condições? É dizer, quando se começa um tratamento médico, você tem obrigação de continuar? Não. Não. Mas o direito à vida é violado por quem? Por mim? Porque eu não quero continuar o tratamento? Eu não posso ser punida por me violar. Isso é autodeterminação. Perceberam? O que o médium fez para matar alguém? Ele não fez nada. Como terminou esse caso? Aí acaba a aula. O juiz de São Paulo, numa sentença belíssima, numa sentença poética, eu posso passar ela para vocês, eu não consigo reproduzir ela textualmente, mas disse em outras palavras, seria um absurdo, punir alguém por ajudar outras pessoas a manter a esperança. Qualquer que seja ela e qualquer que seja a fé dessas pessoas. Alguém que se volta a ajudar os outros, e nesse caso ficou comprovado que não havia nenhuma contrapartida financeira, que não havia nenhuma enganação, nenhum tipo de outro interesse, não existe, além de não existir relevância nenhuma no comportamento do sujeito, no sentido negativo, censurá-lo por aquilo que está fazendo é violar os fundamentos do Estado democrático de direito. É violar todas as liberdades que nós temos garantidas, inclusive, fundamentalmente, a liberdade de crença. E por conta disso, o nosso, não o Dr. Fritz, mas o médico que o incorpora, diz incorporar, foi absolvido. Fala, Lucas. Quando a gente fala de direito penal do autor, isso é brigado pelos preconceitos que existem na sociedade. Por exemplo, o preconceito de raça e classe. O sistema penal, ele também é composto não só pelo direito, a aplicação do direito penal, mas também pelo cárcere e pela polícia. Então, quando a gente vê a nossa realidade brasileira, em que 80% das pessoas presas em flagrante, esse preconceito de raça e classe entra muito em jogo. Claro. Porque as abordagens policiais, elas são direcionadas às pessoas, então, não ao autor específico. Um cara que normalmente é jovem, negro, na periferia, ele vai ser abordado. O melhor exemplo, um jovem negro de São Francisco pode vir com um quilo de cocaína na mala ou dentro do paletó, andar pelo centro e não vai ser abordado. Ele é usuário, não é isso? Um universitário pego com 20 cigarrinhos de maconha na mochila, usuário. Não, mas são 20? Não, é que eu já compro, para não ter que ficar indo na boca toda hora, que é nojento, eu vou e já compro pro ano. Já puxa. Agora, um rapaz da mesma idade, morador de uma comunidade, negro, analfabeto, pego com 20 cigarrinhos de maconha, vai ser preso e não sai nunca mais. Vai ficar 10 anos preso por tráfico de drogas. Qual a diferença entre os dois?
A cor da pele? Quem são? Né? Então, esse primeiro viés é fundamental do princípio da culpabilidade. Na aula que vem a gente retoma o princípio da culpabilidade trabalhando com os outros dois vieses e fala sobre os outros princípios. Obrigada.